Fala, fala, investidores audaciosos! Sabe o que é uma moeda? É um meio de troca universal, unidade de conta e uma reserva de valor. Não entendeu muito? Pois fica nesse vídeo que eu vou te explicar o que é uma moeda e por que o Bitcoin pode se tornar uma. Primeiramente, queria agradecer a quem está acompanhando todo o conteúdo do canal, quem está deixando os likes, comentando e sempre compartilhando com o máximo de pessoas possíveis para que possam saber mais, cada vez mais sobre esse universo das criptomoedas, que é um mercado incrível e muito importante para a liberdade econômica de todos da sociedade. Mas, indo direto ao ponto do assunto. O que é uma moeda? Bom, primeiramente temos que entender por que surgiu uma moeda, por que o real existe, por que dólares existem. Primeiramente temos que voltar um pouco no tempo, pois tudo começou com o início das trocas voluntárias entre todas as pessoas que formavam uma sociedade, nos grupos sociais, nos grupos nômades, e tudo se tornou mais frequente quando nos tornamos fixos, sociedades fixas em locais já determinados. E tudo acontecia, essas trocas aconteciam de forma que eu fazia um serviço ou produzia algum produto e poderia trocar por outro produto que foi produzido por outra pessoa. Por exemplo, se eu pescava peixes e sobrava, eu tinha um excedente que eu poderia trocar por alguma fruta de alguém que plantava fruta e colheu. Só que com o aumento dessa frequência dessas transações, existiam muitos casos de eu tenho meus peixes, queria bananas, mas a pessoa não tinha bananas, ela só tinha maçãs. Então, para que esse problema ele fosse resolvido, todas as sociedades elas adotaram, na verdade, ativos que pudessem representar um valor universal, sendo inicialmente usavam muito commodities agrícolas como o sal e o cacau, mas com o desenvolvimento das sociedades e o crescimento dessa noção de moeda, o ouro ele foi adotado por muitos anos como uma moeda oficial. Só que com o desenvolvimento dos papéis moeda, em que agora o seu ouro ele estava representado em uma cédula, esse ouro ele poderia ser guardado por bancos, por ourives que faziam a custódia, e você tinha a capacidade da conversibilidade da sua moeda em uma certa quantidade fixa de ouro. Mas com o passar do tempo e a necessidade de se imprimir mais papel moeda, esse lastro ele foi cortado completamente, em que a partir de 1971 os Estados Unidos quebrou esse lastro com o ouro. Então, a partir desse momento, o dinheiro tem mais valor por confiança do que por uma conversibilidade em algum ativo físico. Sendo assim, para que uma moeda ela seja considerada um dinheiro mesmo, ele precisa ter 3 características principais. Ser uma reserva de valor, ou seja capaz de manter o poder de compra das pessoas durante o tempo. Ser uma unidade de conta, que vai representar tudo aquilo que existe, por exemplo, de contratos, de trocas voluntárias vão ser representadas com aquela unidade, por exemplo, no Brasil o real, nos Estados Unidos o dólar, e um meio de troca universal. Universal não necessariamente ser do mundo todo, mas naquela sociedade, como por exemplo, o Brasil, ele usa o real, então o universo é Brasil. Já nos Estados Unidos, o universo é Estados Unidos e usa-se o dólar. Então, todas as moedas, elas são capazes de ter essas 3 características.
excetuando algumas como reserva de valor, que por políticas monetárias erradas, como a da Venezuela, a da Argentina, que criam hiperinflações, como o Brasil nos anos 80, que destroem completamente essa capacidade de reserva de valor e dificulta cada vez mais a unidade de conta. Então, uma moeda, para ser uma moeda, ela precisa ter essas 3 características ou ser próximo dessas 3 características, pois se uma moeda ela tem uma inflação galopante, não seremos capazes de manter esse valor. Agora, se perdura pelo tempo em que a inflação é menor, não que seja boa, mas se ela for menor, ela é capaz de se manter ao longo do tempo. E como tudo isso está relacionado ao Bitcoin, para ser meio de troca universal, reserva de valor e unidade de conta? Bom, primeiro eu tenho que trazer uma notícia que muda a história econômica do mundo, em que o primeiro país, El Salvador, adotou Bitcoin como moeda oficial do país, ou seja, além do dólar, que já era usado em El Salvador, Bitcoin será usado como meio de troca universal dentro daquele país. Mas e as outras 2 características? Ele é uma reserva de valor, mas ele é capaz de ser uma unidade de conta, já que seu preço, ele varia muito fortemente? Bom, é agora que entraremos nessas 3 características. Para ser um meio de troca universal, o Bitcoin ele precisa ser adotado pelas pessoas. Assim como em El Salvador, ele foi adotado como moeda oficial. Já para ser uma reserva de valor, ele é perfeito para tal característica, pois o jeito que ele foi construído, em que a emissão ela é controlada tanto pelo tempo que os blocos são emitidos e tanto pelo halving. Caso você não conheça essas 2 características, eu vou deixar na descrição um vídeo que eu falo mais sobre esses 2 temas. Essas 2 políticas monetárias, posso dizer assim, do Bitcoin, permite que o Bitcoin ele seja uma reserva de valor perfeita para o longo prazo, pois desde quando foi criado, ele nunca voltou a patamares de preços anteriores, como preço de $3.000 em 2018, preço de $100 em 2014. Então, nesses 12 anos que o Bitcoin existe como reserva de valor, foi um ativo perfeito. Além de reserva de valor, foi capaz de aumentar o poder de compra de quem possui o Bitcoin. Pois é nesse período que o ativo se consolida. Já como unidade de conta, ele está muito atrelado ao meio de troca universal, pois contratos serão feitos naquela moeda, trocas voluntárias serão feitas dentro daquela moeda, e é para isso que a unidade de conta existe, pois na contabilidade tudo vai ser feito com uma moeda específica. Apesar de que nos dias atuais é muito difícil você realizar um contrato estabelecido em Bitcoin, pois o preço em dólares ele está muito atrelado ao valor de um Bitcoin. Mas a partir do momento em que grande parte das pessoas de uma sociedade utilizarem o Bitcoin ou estabelecerem o preço de um Bitcoin fixo para a quantidade de dólares, essa unidade de conta ela é estabilizada. Atualmente, isso está bem longe de acontecer. Mas para as outras 2 características, o Bitcoin ele é plenamente capaz de ser realizado atualmente. Pois temos o exemplo do país de El Salvador, que está utilizando Bitcoin como moeda. E existem diversos vídeos na internet que mostram a facilidade que é fazer esse tipo de compra, sem a necessidade de um ativo físico, apenas um celular com internet. Aqui neste vídeo eu quis mostrar
como é possível utilizar Bitcoin ou como o Bitcoin ele pode se tornar uma moeda e está se tornando com a adoção cada vez maior. Confiança é a característica mais importante que existe, pois um ativo que durante 12 anos ele não foi hackeado, passou 99% do seu tempo ativo e que nunca deu problemas, tem uma confiança muito grande, e essa é uma das características mais importantes para que um ativo ele seja adotado como moeda. Então é isso. Deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo e até a próxima.